boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Semana do Estudante. Meu nome é Alex Andrade, eu estou como analista de dados financeiros aqui na Fundacred e também faço parte do Comitê de Desenvolvimento Sustentável da Fundação. Hoje eu tenho o prazer de ser mediador deste webinar organizado pela Fundacred através do seu comitê, em comemoração ao Dia do Estudante. Neste encontro falaremos sobre a educação financeira, que será apresentado pela nossa consultora de investimentos, Fernanda Cardoso. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar algumas informações importantes para vocês, a fim de garantir que todos tenham uma experiência positiva e produtiva no evento. O nosso encontro será gravado para disponibilização posterior, conforme informado no momento da inscrição. Para seguir as nossas políticas de privacidade e garantir um ambiente seguro para todos, as câmeras e microfones dos participantes permanecerão desativados durante todo o webinar. Sabemos que muitos de vocês terão perguntas ou comentários ao longo da apresentação, assim peço que utilizem o chat. No final da apresentação, teremos um tempo para perguntas e respostas, e o material será disponibilizado posteriormente. O certificado de participação será encaminhado para seu e-mail nos próximos dias. Assim, passo a palavra para a Fernanda e uma boa apresentação. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pelo convite da Fundacred e parabéns para a Fundacred e parabéns ao Comitê de Desenvolvimento Sustentável que está promovendo essa semana muito bacana aí. Eu já aprendi bastante nesta semana. E hoje, então, nós vamos dar uma conversadinha sobre a nossa relação com o dinheiro. Um pouquinho eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, tá, vamos dar uma conversadinha da nossa relação com o dinheiro. Eu queria ver se alguém se identifica com essas frases que eu vou trazer aqui. Quando eu morar sozinho, vou ter uma empregada. Eu dizia muito isso para minha mãe, quando eu morava com ela. Ela reclamava que eu deixava alguma coisa bagunçada e tal. Assim, quando eu morar, ela disse, tu precisa aprender para quando tu for morar sozinha e tal. Eu disse, não, vou ter uma empregada. Mas a realidade não é tão simples assim. Ou muita gente, eu vou viajar, quando eu for bem-sucedida, eu vou para Paris e ainda vou levar meu amor junto comigo. O mozão vai junto. Até lá já tenho meu carro, não vou estar andando de busão. Não vou andar de busão a vida toda, já vou ter meu carro até lá. Não. Quando eu me aposentar, eu quero morar na praia. Essa frase eu acho que muita gente fala, né? Que gostaria de morar na praia, ter uma vida sossegada quando se aposentar e tal. Mas... E olha eu que não me mexi daqui a uns anos. Estou ali, sem renda suficiente para ter uma vida saudável e confortável, com dificuldade de recolocação no mercado, talvez, e sem dinheiro ou bens para poder me manter, trabalhando mais do que a saúde permite, a aposentadoria não paga nem os remédios. E isso acontece bastante, né? A gente conhece muitas pessoas que hoje recebem aposentadoria e às vezes mal dá para o remédio, né? Dependendo do caso. Então, você pode esperar por um milagre, pode receber uma herança, acertar os números da loteria, casar com alguém cheio da grana, aposentadoria pública, INSS, será? Acho que não, né? Cada vez está mais difícil a gente contar com essa aposentadoria pública, né? Os valores têm sido reduzidos, né, em relação ao poder de compra, né? E então é mais fácil esperar pelo presente do Papai Noel, né? E uma coisa importante, se a gente é pobre e a gente quer ter uma vida confortável, a gente tem que cuidar do nosso precioso dinheirinho. E pobre aqui inclui muita gente, porque tem gente que acha, meu vizinho ali tem um casarão, tem um carrão, ele é rico. Será? A que custos ele tem todos esses bens? Às vezes é uma pessoa que esbanja pra caramba, e por esbanjar não tem nenhuma reserva, não acumulou bens, né? Então, assim, grande parte das pessoas que a gente convive são pessoas pobres, que precisam trabalhar, dependem do seu trabalho e dependem de um bom planejamento para ter uma vida confortável lá na frente. E cuidar do nosso dinheiro é uma forma de autocuidado também, né? A gente não pode esquecer disso. Partiu?
Quando estiver colhendo frutos lá na frente, todo mundo vai ver que vale a pena. Às vezes no começo, quando tem essa partezinha que às vezes eu tenho que impor alguns limites, mas lá na frente vai valer a pena. Então, sem essa de deixar a vida me levar, está tudo em suas mãos. Escolha o destino de sua viagem e dê um passo de cada vez. Isso é importante, né? A gente não consegue mudar as coisas de uma hora para outra. Então, um passo de cada vez. Mas tem de usar um pouquinho da matemática. Muita gente diz que não cuida dessa parte financeira porque não gosta da matemática, não gostei da matemática, né? Mas não é uma matemática difícil, não, né? Sabendo ali as 4 operações, já dá para fazer quase tudo. Mas não precisa ser o louco das planilhas, nem entender de bolsa de valores, mas tente fazer conta. Não confie demais na sua cabeça, a maioria das pessoas acabam errando feio, então é importante adotar um caderninho, ou uma planilha, ou até um app. Muitos apps aí podem auxiliar nessa questão, né? E importante colocar, se for no caderninho, na planilha, colocar lá em cima, com uma das primeiras coisas, as suas metas, seus sonhos. Ou então, talvez até colocar num papelzinho que vai dentro da carteira, né? Por quê? Porque isso ajuda a incentivar, né? A gente conseguir ter disciplina, ter força para manter o planejamento, né? Então, sonhe, planeje e realize. Você pode, nós podemos. Planejamento mais disciplina é igual a conquistas. Vamos pensar nisso? E raramente o problema é a matemática mesmo. A maioria das vezes o problema é impulso, a emoção, daí a razão vai embora, e a gente não planeja, não tem metas, nem sabe para onde vai o nosso dinheiro. Então, vamos começar a pensar no nosso planejamento financeiro. Por onde a gente começa? Primeiro, sabendo tudo que eu recebo, menos tudo que é gasto essencial. Somente gasto essencial nesse primeiro momento. E o que é gasto essencial? É tudo aquilo que é primordial para me manter no dia a dia. Então, água, luz, condomínio, cada um vai ter a sua lista de itens essenciais, mas, né, a gente não vai considerar um restaurante, né, ou comer um sushi como um gasto essencial, né? Na maioria das vezes, não, dependendo do orçamento, né? Então, será que todos sabem esse resultado? Muitas pessoas não sabem. E é daí que a gente parte, né? E a partir do valor que sobra, você cria a sua política de gastos. Porque o gasto essencial eu tenho que gastar, não fujo disso, eu sou obrigada a pagar a luz. Se eu não pagar minha luz, vão cortar minha luz, né? Agora, tem algumas outras coisinhas que eu posso deixar de lado. E essas coisinhas que eu deixei de lado quando eu fui olhar os gastos essenciais, agora eu vou tentar distribuir na minha política de gastos com aquele tanto que sobrou. Depois eu vou trazer uns métodos que são usados para fazer essa política. Mas não sobra nada. Nada? Nadinha mesmo? Analisou bem? Não se preocupe, sempre tem solução. Mas para quem já está lascado, quem já não está sobrando nada ou está endividado, é importante ter cuidado, né? Se não está sobrando, se já se endividou, cuida aí para não virar uma bola de neve, né? Porque os juros, quando a gente pega emprestado o dinheiro, normalmente o banco nos cobra um juro bem mais alto do que se tu tivesse esse mesmo montante em dinheiro e emprestasse para o banco, né? É aí que o banco ganha dinheiro. Então, imagina, se o juro já é mais alto e é juro sobre juro, vai realmente virando bola de neve. Então, se o teu saldo já está negativo, o que é importante fazer? Hora de rever o que cortar, né? Alguma coisinha vai ter que cortar se está negativo. Liste então todas as suas contas, né? E para poder fazer em ordem de prioridade. Corte os gastos não essenciais. A prioridade tem que ser sempre quitar dívidas. E cuidado, claro, né, com as taxas mais altas. Isso, às vezes, as pessoas têm dívidas, nem sabem quanto estão pagando de taxa de juros. Isso vocês podem até perguntar para o credor de vocês, se não tiver no contrato, né, ou em algum outro documento. Outra coisa que é possível, né, negocie suas dívidas, né, tente, agora está tendo esse desenrola esse ano, que está
contribuindo para as pessoas poderem negociar suas dívidas, mas, de qualquer forma, né, procure a instituição, dê uma conversada, tentem negociar e tentar enquadrar dentro do orçamento de vocês, claro, né? E outra coisa que é possível de fazer, ainda mais agora que a taxa de juros básica está caindo no Brasil, então, de repente, é possível fazer uma portabilidade. Eu tenho uma dívida ali com o Bradesco, mas daqui a pouquinho eu vou ali no, sei lá, no Nubank, em algum outro banco, no Banco do Brasil, e consigo uma taxa mais barata. Eu faço a portabilidade dessa minha dívida. E uma coisa muito, muito, muito importante, evite novas dívidas. A gente tem que evitar dívidas ao máximo, né? Tem algumas dívidas que a gente não tem como fugir muitas vezes, que, principalmente para quem tem um padrão de vida mais não tão generoso, é importante fazer dívida para, por exemplo, adquirir um apartamento, ou para estudar, porque essas coisas, um carro talvez, mas eu já sou meio contra o carro, dependendo da situação, né, de vida, de trabalho, na localidade, enfim. Mas, principalmente, a moradia e estudo, né, uma faculdade, que normalmente são bastante caras, vale a pena tu entrar numa dívida. Mas tem que tentar quitar essa dívida o quanto antes. Apartamento é uma coisa que é possível, a gente faz financiamento de 20, 30 anos, mas é possível que tá em 5 anos. Se todo mês que sobrar um dinheirinho, ao invés de gastar em bobagem, for lá no banco e quitar a parcela de amortização, às vezes quita 1, 2 parcelas, porque às vezes tu dá um troquinho, sei lá, R$200, quando vê, já está amortizando meia parcela, uma parcela inteira da prestação. Então, e isso é um cuidado que as pessoas têm que ter, principalmente lá no aplicativo da Caixa, por exemplo, quando vai fazer o lançamento, cuidar para quando pagar uma parcela antecipada, amortizar, né? Pagar a parte que é da amortização, né? Que faz o principal do que a gente deve diminuir, e assim a gente vai pagando menos juros também, né? E quita a dívida mais rápido. Então, se o saldo, mesmo assim, faz tudo isso, o saldo continua negativo, então não tem jeito. O negócio vai ter que se buscar uma renda extra. Então, sei lá, fazer um Uber, fazer uns docinhos e vender Avon, sei lá, né? A gente vai ter que se virar e achar uma outra renda para tentar suprir o que faltou. E outra coisa que é muito, muito importante, que muitas vezes não dá resultado imediato, é investir em estudo, né? Que é uma renda a longo prazo. Então, quando os recursos são escassos, é importante saber o que é prioridade. A gente precisa, né, abrir mão de algumas coisinhas e para ter outras coisinhas lá no futuro. Melhor ainda, ter conforto lá no futuro, né? Então, se agora você já saiu do negativo ou você é uma pessoa que consegue ficar no positivo, é hora de montar a sua reserva de emergência. Tenha certeza em que imprevistos acontecem. Doença, desemprego, crise econômica, um acidente, e até uma pandemia pode acontecer, né? Quem ia imaginar que uma pandemia ia acontecer, algumas pessoas ficaram sem emprego, mudou completamente a vida das pessoas, né? Então, para quem tem uma reservinha, fica muito mais fácil, né? Porque se a gente não tem, o que acontece? A gente paga pelo dinheiro, né? Além de pagar por uma mercadoria, o dinheiro não é uma mercadoria, eu vou lá e pago pelo dinheiro, e que é caro pra caramba. E daí a gente usa os efeitos dos juros, sobre juros, contra a gente, né? Então, o que os especialistas recomendam, né? Que a gente tenha de reserva de emergência o montante equivalente a 6 meses do custo essencial de vida. Mas, vamos supor assim, teu custo essencial de vida é R$1.000. Então, se fosse 6 meses, seria R$6.000. Ou teu custo de vida é 2.000, 6 meses seria 12.000. E daí, quando pensa em 12.000, pensa, eu não vou conseguir guardar 12.000, é muito dinheiro, né? Então, não foque nos 12.000. Foque em ter uma reserva. Tenha 2, tenha 3.000 de reserva de emergência. Um dia que acontecer algum problema, aquilo ali, pelo menos, parte da situação pode resolver, né? Se não toda ela, né? Mas, então, é muito importante ter uma reserva. Senão, esses 6 meses
pelo menos alguma coisa. E onde guardar essa reserva de emergência? Normalmente, a reserva de emergência tem que ficar numa aplicação que seja fácil de resgatar, né? Que se eu pedir no mesmo dia, de preferência, esteja na minha conta, né? Que a gente chama de liquidez. E claro, né? Procurar investir em algumas coisas mais seguras, né? Não vamos investir em bolsa de valores para reserva de emergência, que tem toda aquela oscilação, né? E então, é importante procurar produtos de renda fixa que não sejam que sejam conservadores, né? Para colocar o seu dinheirinho da reserva de emergência e não a poupança, né? Depois nós vamos falar um pouquinho dela. Então, os troquinhos guardados podem significar tranquilidade ou menos desespero no futuro. Acreditem, isso é verdade, não é papo de gente velha, de gente chata. E com um pouco de disciplina é possível, a gente consegue fazer. E daí, quando a gente fala em emergência, é emergência mesmo, né? Não vamos guardar aquele dinheirinho ali, surgiu uma viagenzinha, eu vou tirar o dinheiro da minha reserva de emergência. Surgiu a oportunidade, sei lá, de fazer uma balada, de comer um sushi, né? Isso não é reserva de emergência. Então, agora eu trago aqui a nossa política de gastos, né? Alguns métodos que são utilizados. Tem um método que é esse 80-10-10, que é para quem está formando sua reserva de emergência. Então, o que é esse método? 80% das suas despesas essenciais, 80% do que tu recebe vai para tuas despesas essenciais. 10% do que tu recebe vai para formar a tua reserva de emergência. E os outros 10% são para coisas não essenciais, mas que são importantes. Um cinema, um happy hour, uma manicure, uma Netflix. E temos outros métodos, né? Que nem aqui o método 70-20-10, que é um método que é mencionado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele diz o seguinte, que o ideal é 70% da renda para despesas essenciais, 20% para coisas não essenciais, mas importantes, e 10% para investir, usando o efeito do juros sobre juros a favor da gente. E protegendo o nosso dinheirinho da desvalorização, né? Porque a inflação come o nosso dinheirinho. Tem o método 50-10-10-10-10-10, que é do livro Os Segredos da Mente Milionária. Ali ele diz que o ideal é 50% para despesas essenciais, 10% para diversão, lazer, 10% para investir no seu conhecimento, né? Pensando no longo prazo, 10% para doações, né? Para praticar a questão de ser generoso, e 10% para investir em algo, né, mais de longo prazo, pensando na aposentadoria. E também tem um método que não é por percentual, é por valor. Eu decido que, eu vejo que a minha despesa essencial, né, é de 1.500, então 1.500 são despesas essenciais, e o que sobra eu vou dividir, né, eu decido os critérios onde eu vou dividir, então, vou deixar 200 para reserva de emergência, vou deixar 300 para diversão, 200 para coisas não essenciais. Isso aqui, cada um vai ter a sua metodologia, vai ter os seus tipos de despesas, né? Mas o importante é você ter suas metas por tipo de despesa, ter claro os teus limites, anotar as despesas, muitas vezes, não, isso aqui eu vou lembrar, e depois acaba não lembrando. Muitas coisas ficam no nosso extrato bancário, ou até em algum app e tal, mas o que não fica, o ideal é dar uma anotadinha. Nem que seja assim, uma vez no final do dia, eu paro, penso o que eu fiz hoje, onde é que eu gastei, e dar uma anotadinha. E comparar o planejado com o realizado, isso é muito importante. No mínimo uma vez por mês, a gente olhar mais ou menos assim, para onde foi meu dinheiro esse mês? Foi para onde mais ou menos eu tinha planejado? Fugi muito do que eu tinha planejado? Uma coisa importante, ler de novo as metas e sonhos, porque isso vai dar mais um incentivo a corrigir a rota, né? Se for necessário corrigir a rota. Fugi muito esse mês do que eu tinha planejado, então mês que vem vou seguir a risca, porque estou olhando aqui minhas metas, eu quero cumprir essas metas, e isso vai me incentivar, eu vou ter disciplina, né? Mas seja forte, né? Armadilhas existem, infelizmente as armadilhas existem. Uma delas é a ilusão do cartão de crédito, que é um efeito psicológico, né? Quando a gente dá o cartão de crédito numa compra,
A gente entrega o cartão, a pessoa da loja nos devolve o cartão, a gente guarda na carteira, a impressão dá que nem dinheiro nem saiu. A gente sente isso só quando chegar a fatura, né? Mas o que quando era com notas, com cédulas, né? A gente via a dinheiro indo embora. Eu tinha várias notinhas, agora minhas notinhas já foram diminuindo, né? Então, o efeito psicológico é diferente, né? Quando a gente usa dinheiro ou cartão. Outra coisa terrível, que normalmente costuma até dar problemas na relação, né? É emprestar dinheiro, ou emprestar um nome para a pessoa poder comprar algo no meu nome, né? Normalmente, isso acaba dando problema, né? A pessoa não paga, você fica com a dívida, dependendo da dívida, você nem pode, não teria nem como encaixar no teu orçamento, talvez, e isso pode complicar toda a tua vida, talvez até você ter que fazer um empréstimo para poder dar conta, e talvez, e provavelmente, né, vai perder a amizade, né, com a pessoa que ficou devendo. Outra coisa que é importante, a gente não se vitimizar. Às vezes a gente diz assim, eu trabalhei tanto essa semana, eu mereço um sushi. Mas o sushi já não tá mais, já passei da minha cota, não tem mais cota para sushi neste mês, né? Então, se vitimizar pode ser um problema, para a gente, uma armadilha, né? Outra coisa que tem de problema são as estratégias de marketing, né? Tem pessoas, hoje até as máquinas estão estudando a gente aí para entender nossos pontos fracos, né? E fazer a gente consumir. Eu li um artigo um tempo atrás que dizia que as garrafinhas de água foi uma necessidade que foi inventada, né? As pessoas tinham água na torneira, por que as pessoas iriam comprar água? E começaram a falar mal da água da torneira e tudo mais e tal, e a água de garrafinha. E nesse artigo falava que foi feito um teste cego e que as pessoas não conseguiam identificar o que era uma água, o que era outra, né? E também não tinha nenhum problema, né, lá no local onde de saúde, né, no local onde foi feita a pesquisa. Várias pequenas compras, isso também é um problema, né? A gente, às vezes, aquela goteirinha que dá o problema. Até tem uma frase que diz, né, um pequeno furinho no teu barco, né, pode acabar afundando o barco. Então, por exemplo, aqui, R$25 por semana, no ano já são 1.375, né? Então, às vezes, vale a pena a gente ter esse cuidado. Outra coisa, a moda, o ego. A gente se comprou, eu claro, também quero, comprou um patinete elétrico, né? Da onde que eu preciso um patinete elétrico? Mas muitas vezes essa comparação faz com que as pessoas fiquem mais impulsivas, né? E acabem caindo nessa armadilha de comprar o que não precisa e sair do seu planejamento. E pegar empréstimos fáceis, esses sem burocracia, esses são muito perigosos, né? Normalmente as taxas são altas. E normalmente quem começa a se endividar, começa a fazer negócios que são extremamente desvantajosos, como, por exemplo, descontar VR e VA. Eu não me planejei bem, tá faltando dinheiro, então eu vou pegar o valor que eu recebi de VR, vou lá num lugar que eu sei que eles descontam, e ele vai me cobrar 20%. Então, assim, 20% é um valor muito alto, né? O quanto isso representa, né? Então, é importante a gente ter esses cuidados, né? Quanto melhor nosso planejamento, menos perigo de a gente cair nesses empréstimos, né? Nesses descontos aí que não são favoráveis, né? Que são com juros altos. E, então, é importante a gente mudar a nossa relação com o dinheiro, de valorizar o nosso trabalho. Se tu pensar mais ou menos quanto tu ganha por hora, isso ajuda também a dar valor mais para o dinheiro, dar mais valor para o dinheiro, né? Então, se tu ganha R$10 por hora e tá indo comprar uma roupa que custa 200, são 20 horas de trabalho, né? Então, é importante a gente fazer essa relação, isso ajuda a gente a conter algumas compras. Ou, por exemplo, vou comer um sushi que é R$100. Aqui, neste caso, seria 10 horas de trabalho. Representa bastante, né? Então, uma das recomendações é a gente reservar também alguns minutinhos para entender sobre finanças. Infelizmente, a gente não aprende sobre finanças na escola e a gente tem que lidar com isso desde cedo,
né? Começou a fazer um estágio, ou às vezes até para ajudar em casa, já está mexendo com dinheiro. Mas a maioria das pessoas não sabem como usar, não sabem como é que é esse mundo das finanças, né? Então, é importante ir aprendendo sobre finanças. Depois eu vou deixar algumas dicas de livros, blogs, que quem não conhece muito pode entrar para se atualizar. Então, se você buscar cada vez mais aprendizado, a tendência é de que sua renda seja cada vez maior, independente da área que você atue. Normalmente, quem é especialista numa área costuma ganhar bem, né? No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele diz: busque a sabedoria antes da riqueza. E para mim faz muito sentido, né? Você perde riqueza se aumenta seu padrão de gastos no mesmo montante que aumenta a sua renda. Porque muitas vezes o que acontece? Eu ganho 3 mil, gasto 3 mil. Daí, fui lá, tive uma promoçãozinha no trabalho, passou para 13.500, já ajusto minhas despesas para 13.500. Né? Então, se eu fizer dessa forma, eu nunca vou estar acumulando riqueza. Se eu olhar para a minha vida financeira para trás, né? Olhar para alguns anos para trás, será que tá muito diferente? Será que eu acumulei mais bens? Será que eu consegui montar minha reserva de emergência que eu não tinha antes? O que mudou financeiramente? Se as coisas não estão mudando, é provavelmente porque não está sendo produzida riqueza, está sendo destruída riqueza, né? Então, se você receber milhões hoje, mas não souber como administrá-lo, amanhã poderá estar sem nada. E a gente ouve histórias sobre isso, né? Quantos herdeiros e ganhadores de loteria, de BBB, desperdiçaram e voltaram a ficar pobres. Então, aproveite que nesta era da internet, a gente pode aprender muita coisa de graça, né? Com vídeos, com leituras. Então, a nossa... Nesse momento, a gente tem menos desculpa para dizer que não sabe, né? Isso é uma questão de administrar o tempo também. No livro O Segredo da Mente Milionária, ele diz: a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Esse aqui está o grande problema. E para ele, né, ele diz assim, para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Né? Eu sou muito preocupada com essa questão, assim, né, da gente ter liberdade, da gente ter né, um pouquinho de segurança, né, que o dinheiro, a reserva de emergência, por exemplo, nos dá, né? Então, o dinheiro traz liberdade de escolha. Eu posso escolher um bom médico se eu tenho dinheiro. Eu posso escolher comida saudável, eu posso me separar, né? Tem gente que não consegue separar porque não é independente financeiramente. Posso trocar de emprego, né? Eu odeio o lugar que eu trabalho, mas não posso trocar de emprego, né? Não sei se eu vou conseguir outro, né? Agora, se eu tenho recurso, eu peço demissão, né? Se for o caso, tenho dinheiro para me manter por um tempo e até consigo um outro emprego melhor. Posso trocar de casa, posso trocar de cidade, posso ficar sem trabalhar por um tempo, né? Então, o dinheiro nos dá liberdade. Aqui eu estou trazendo as fases da vida financeira da gente. Normalmente, a gente começa como estagiário e vai crescendo profissionalmente, e na medida que os anos vão passando, a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo acumular mais riqueza. E como tem o efeito do juros sobre juros, principalmente para, né, quem tem dinheiro investido, esse bolo tende a ir crescendo. Só que chega um certo momento da vida da gente que a gente começa o processo de desacumulação, que é quando vem a aposentadoria. Então, tudo aquilo que eu acumulei enquanto eu estava trabalhando, agora eu vou começar a gastar. Mesmo que seja um plano de previdência que eu tenha pago lá atrás, né? Agora eu vou começar a consumir esse plano de previdência. Ou então os bens, as aplicações, né, que eu tenho. Então, se a gente pensar nisso, a gente vê que é importante a gente ir fazendo esse pezinho de meia durante a nossa estrada, e quanto mais cedo a gente começar, melhor, né? Aqui, eu vou trazer um exemplo para a gente ver que quanto mais cedo a gente começar, melhor. Se a gente investir 200 reais por 20 anos,
usando a taxa básica de juros que está agora, que seria assim, fui fazer uma aplicação que paga 100% do CDI. Não é difícil de encontrar. Então, em 20 anos, eu teria 214 mil. Se fosse em 30 anos, eu teria 790 mil. Botando só R$200 por mês, né? Não é um valor muito expressivo. E se for 40 anos, já muda para 2.700.000. A pessoa já se torna milionária. Então, tem muita gente que está assistindo aí que é jovem, que pode começar a fazer isso cedo, né? Até que eu deixo o site ali da calculadora do cidadão, e depois lá no final eu também deixo um resuminho sobre isso, porque é uma página do governo, né, que pode ser usada para auxiliar para fazer esses tipos de cálculos aí, né? Esses cálculos que não são tão complexos. E aqui eu trago um gráfico que até eu já apresentei aqui na empresa, que é com a inflação oficial versus a nossa taxa de juros básica, que é a taxa básica da economia. Então, se um banco, se você vai emprestar dinheiro para um banco, ele se baseia na taxa de juros atual para ver qual vai ser o teu rendimento. Da mesma forma, se ele for te emprestar. Então, não é muito difícil conseguir 100% do CDI. Então, seria em torno desses 13,75, desse verdinho que está aparecendo. Então, quem está investindo, e o vermelhinho é a inflação, a parte que a inflação come o nosso dinheiro. Mas, então, ali, teve mês ali, por exemplo, fevereiro, a inflação comeu 5,60, mas eu tive dos 5,60 aos 13,75, que foi de ganho de taxa real. Então, para quem tem investimento, imagina toda essa diferença de taxa de juros, mês a mês, vai se transformando numa bola de neve ao nosso favor. Agora, se essa diferença existe para o lado do empréstimo, né? Eu estou devendo, é muito pior. Porque provavelmente o banco não vai estar cobrando só os 13,75, vai ser mais que os 13,75, e a bola de neve fica cada vez mais rápido, né? Quanto maior a taxa de juros, mais rápido a bola de neve cresce, né? E aqui eu trago uma questão, né, que nos últimos anos surgiram muitas oportunidades de investimento e facilitou muito, porque agora muitos bancos, corretoras, né, a XP, que está se tornando um banco agora, também tem aplicativos com muitas opções de investimento. Então, está se popularizando, as pessoas estão tendo mais acesso. Porque a poupança não tem sido vantajoso, né? Muitas vezes a poupança fica abaixo da inflação, ou seja, se eu deixar o meu dinheiro na poupança, ele está sendo corroído. Então, aqui eu trago qual é a regra da poupança. Se a taxa de juros está menos de 8,5% da Selic, a poupança vai me pagar 70% desse valor, mais a TR. A TR é uma taxa referencial que normalmente costuma ser bem baixinha e irrisória. E quando a taxa Selic está acima dos 8,5%, como ela está agora ela está em 13,25%, o que acontece? A poupança paga só 0,5% ao mês. Então, imagina, a poupança está pagando 0,5%, eu tenho aplicações que estão pagando 1,07%, 1,10%, é bastante diferença. Então, quem tem dinheirinho na poupança, é importante estudar, aprender sobre outros investimentos. Por exemplo, o Tesouro Selic é um investimento que tu pode usar para a tua reserva de emergência, e mesmo considerando os impostos, ela tende a render 85% da taxa de juros, já acima da poupança, né? E quando a gente aplica no Tesouro, qualquer aplicação que a gente faz no Tesouro Direto, porque além do Tesouro Selic, existem outros tipos de aplicações também, a gente está aplicando num dos emissores com menos risco aqui no Brasil, né? Porque se a gente está emprestando dinheiro para o governo e o governo quebrar, se o governo quebrar, os outros bancos, as outras instituições já quebraram muito tempo antes, né? Então, costuma-se dizer que se emprestou para o Tesouro, tu está com uma aplicação segura em relação ao risco de calote, né? Em relação à oscilação, não. Daí é difícil.
operações que oscilam menos, mas todas elas oscilam. Então, o que eu falei aqui, né, que bancos e corretoras possuem fundos de investimento, CDBs, LCI, LCA, CRI, CRA, com taxas superiores à poupança. E é legal de saber que essas últimas aplicações ali, LCI, LCA, CRI e CRA, elas não têm imposto de renda para pessoa física. Então, se você adquirir o título a 100% do CDI, é 100% do CDI. 105 é o 105, não tem depois desconto de imposto. E também é importante saber que tem algumas aplicações que têm um seguro, caso a instituição tenha algum problema, né? Se a instituição falir, esse fundo garantidor de crédito, que é o FGC, ele garante até 250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, isso nos dá uma segurança também de adquirir esses títulos, né? E aqui eu trago alguns cuidados que é importante ter ao investir, né? Que um deles é cuidar a liquidez, que a liquidez, o que é? É o prazo que a gente tem para poder resgatar. Então, muitas aplicações em CDB, por exemplo, elas têm um prazo para ser resgatado, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E muitas vezes eu não se é para minha reserva de emergência, eu não vou colocar numa aplicação dessas, né? Eu estou precisando de dinheiro agora, a emergência está acontecendo agora, não daqui a 1 a 2 anos. Então, principalmente para reserva de emergência, é importante colocar em títulos que tenham liquidez imediata, né? Ou rápido, né? Em poucos dias você coloca a mão no dinheiro. Outra coisa é o risco de crédito, que seria a inadimplência. Então, se eu estou aplicando numa instituição que é desconhecida ou que tem fama por ter algum problema, provavelmente a taxa de juros desse título vai estar lá em cima, né? Mas eu tenho o risco dessa instituição falir ali na frente, né? Existem essas agências de rating que normalmente ajudam a gente a ver quais instituições são melhores, né? Então, se eu vejo um título que é de uma instituição que é AAA, olha, é a nota máxima em relação a crédito. Seria uma instituição que tem pouca chance de quebrar, segundo a agência de rating. Mas a gente viu que recentemente que essas empresas falham, né? Recentemente, as americanas, que eram AAA, infelizmente, tiveram problema, né? Tiveram um problema de fraude no balanço. E então, nem sempre essas agências, né, nos ajudam, mas é uma forma de balizar, a gente conseguir diferenciar, né, as instituições para a questão do risco de crédito. Tem o risco de mercado, que o risco de mercado é a oscilação. Então, se a gente for ver um título, uma ação, ela tem muita oscilação, então, né, ela tem muita volatilidade. Então, isso depende também do perfil da pessoa. Então, se eu já tenho a minha reserva de emergência, e agora eu vou investir, pensando mais no longo prazo, e eu sou uma pessoa conservadora, eu não vou colocar num título que tenha muita oscilação. Meu coração não vai aguentar ver aquelas subidas e descidas. De repente, numa descida, eu vou querer ir lá e resgatar, vou perder dinheiro, e, na verdade, eu tinha que ter esperado mais um pouquinho, que ali na frente se resolvia, né? Então, é importante cuidar essa questão de acordo com o perfil de investimento, né, de cada um. E, normalmente, a gente diversifica esse risco, né? Coloca um pouquinho em ação, coloca um pouquinho mais no investimento que é mais conservador, né? E dependendo do perfil da pessoa, a gente vai calibrando isso, né? A pessoa é uma pessoa mais ousada, vamos botar um percentual maior aqui em ações ou em fundo imobiliário, né? Que fundo imobiliário também é um investimento bastante interessante, que é uma forma de tu adquirir um pedacinho de algum grande investimento, grande empreendimento aí, imobiliário, e ainda assim ganhar todo mês um aluguel, né? Então, tem fundos que pagam 0,80 por mês, 80 centavos por mês, sobre cada ação, né? Você tem daquele fundo de investimento, daquele fundo imobiliário. E essa questão também é que eu boto aqui, cuidar o perfil, né? Quando o perfil é mais agressivo, é sinal que a pessoa aceita mais risco. Então,
Quando alguém te oferecer algum título, é importante você ter claro essa questão aqui, né? Para não entrar nesses títulos que tem muita oscilação, ou que ainda são de muito longo prazo. E porque, de forma geral, né, quanto maior o risco, mais altas as taxas oferecidas, né? Então, às vezes, a gente se fascina pela taxa alta, mas a gente vai olhar, é de uma instituição que não é muito segura, ou é uma operação que, assim como eu posso ganhar muito, eu posso perder muito também. Então, para quem ainda não tem familiaridade com essa questão dessa parte de investimentos, é muito importante buscar conhecimento, porque é um assunto bastante amplo, mas que aos pouquinhos, assim, as pessoas vão entendendo pequenos detalhes, assim, para poder ir fazendo suas seleções, podendo decidir com clareza, né? Sabendo exatamente no que está investindo, qual os riscos que está correndo. E aqui eu trago que o maior desafio financeiro das nossas vidas não é a compra de um carro, compra de uma casa própria. Não que isso seja fácil. É difícil, eu sei, foi difícil para mim também. E moro numa casa própria bastante simples ainda, né? E carro também bastante simples. Mas o mais difícil é a gente ter dinheiro para a gente se manter com uma vida digna na velhice. Porque hoje é muito fácil, eu gasto minha renda toda na parcelinha do meu carro, no meu apartamento é todo perfeito, mobiliado com os melhores móveis, mas eu não tenho nada guardado, como é que vai ser ali na frente? A gente não sabe, né? Então, esse é um problema que é muito grave e muitas vezes a gente não tem como recorrer apenas à aposentadoria, né? A aposentadoria muitas vezes nem dá para os remédios, nem dá para o básico. Mas o bom é que nunca é tarde, quem nunca investiu, procure saber um pouquinho mais, porque é aquela questão, né, do juros sobre juros, coloca um pouquinho a cada mês. O mais importante de tudo, assim, mais importante do que o valor que está sendo aplicado é a constância, né? Se todo mês tu colocar um pouquinho, todo mês aquilo ali vai aumentando de forma mais robusta, né? Eu trago aqui alguns sites que são importantes para alguns cálculos. Por exemplo, tem esse site aqui, essa parte aqui do site da B3, que é a parte do Calc, onde a gente pode calcular o CDI diário, né, o DI diário, calcular a taxa de títulos públicos, debêntures, CRA, CRI. Cada uma dessas abinhas aqui que clica muda ali os parâmetros, e daí a gente preenche e clica ali no calcular. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo para ver qual foi a taxa da DI do último mês, né, do mês de julho. Por isso eu peguei de 30/6 a 31/7. Neste caso aqui, calculou para mim a taxa de 1,07%. Então, imagina, se você está ganhando 1,07%, 100% do CDI, na poupança poderia estar ganhando 0,5%, 0,6%, né? Então, é uma diferença bem significativa. Aqui eu trago também a calculadora do cidadão, que daí também é um site do governo, do Banco Central, neste caso, que dá para simular alguns cálculos, né, de aplicação com depósitos regulares, né, que pode ser um exemplo da reserva de emergência, um valor futuro de capital, financiamento com prestações fixas, correções de valores. Então, dependendo da situação, esse site aqui pode ajudar vocês. E aqui também trago algumas sugestões de canais do YouTube sobre educação financeira, por exemplo, como o Me Poupe, é o maior canal do mundo, segundo a própria Natália Arcuri, sobre finanças. E tem alguns muito interessantes, como o Primo Rico, né, o site do Banco Central é importante, ele tem bastante vídeos sobre educação, da Ambima também, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e Capitais. E tem um Primo Pobre, que é um blog, uma página que tem no YouTube,
que eu acho muito interessante. Ele traz muitas dicas para a realidade das pessoas que não têm tanto dinheiro. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um apartamento de 1 milhão, ou mais de 1 milhão, talvez realmente para essa pessoa não vale a pena ela alugar um imóvel, não vale a pena ela comprar um imóvel. Para a pessoa que ganha de 1 milhão ou mais de 1 milhão, vale a pena financiar, vale a pena alugar. Agora, para nós que ganhamos menos, que a gente compra um apartamento de valor menor, neste caso, vale a pena financiar. Então, esse site do Primo Pobre, ele traz essas questões, né, que muitos sites vão trazer exemplos que não são da nossa realidade. E o Primo Pobre, normalmente, traz exemplos mais do nosso dia a dia. E trago também algumas sugestões de livros sobre finanças, que são muito, muito interessantes, principalmente esses 2 primeiros, O Homem Mais Rico da Babilônia e Os Segredos da Mente Milionária. Traz muitas questões aí que nos fazem refletir. E então é isso, até me estendi bastante, peço desculpa pelo exagero de tempo. Fico à disposição, caso qualquer pessoa tenha alguma dúvida, e mesmo fora aqui da apresentação, se quiserem me procurar, fiquem à vontade. Tá certo? Muito obrigada. Obrigado, Fê. A gente tem algumas dúvidas. A primeira dúvida que a gente tem é do Roger. Fê, quando tu menciona receber, tu está considerando que recebemos de forma líquida? Sim, tem que ser de forma líquida, né? Porque senão não adianta a gente fazer conta com o que não vem para a gente. Sim. Há uma dúvida da Luzia. Fê, o que tu pensa sobre incluir a disciplina de educação financeira nas escolas? E a partir de qual idade tu acredita que esse conhecimento é válido? Olha, eu acho que poderia, desde cedo, poderia ter nas escolas, quando tratando com crianças menores, de forma mais lúdica, claro, né, através de jogos, através de outras formas, e aos poucos inserindo questões mais técnicas, né, na medida que as crianças vão crescendo. Porque tem muitas coisas básicas, assim, de taxa de juros, de inflação, por exemplo. Nosso país é um país sempre sofreu com inflação, mas muitas pessoas não conhecem. Então, tudo isso a gente poderia tratar já na escola, né? Na minha opinião, eu acho que seria muito legal. Às vezes, mais importante que algumas das matérias que a gente tem lá, e dependendo da área que vai seguir, tu nunca vai precisar daquilo, né? E ao contrário da questão financeira, que a gente vai precisar a vida toda. Então, tá. Acredito que se alguém mais tiver alguma dúvida, pode mandar no chat aí. Gostaria de te agradecer, Fê, por compartilhar esse conhecimento conosco. Foi muito bom mesmo. Agora, gostaria de agradecer a todos que participaram do webinar, que encerrou nessa semana. Conseguimos encerrar esse último com chave de ouro. A gente está agradecendo principalmente os indicadores dessa semana. Começou lá na segunda com o Nívio, passou pela Sheila, o Daniel, e hoje encerrou com chave de ouro com a Fê. É com muito orgulho que encerro, porque foi muito bom participar, muito bom organizar essa semana com todo mundo junto. O Dia do Estudante é comemorado amanhã, no dia 11, mas eu antecipo a todos que estudam, já estudaram ou estão estudando, um feliz Dia do Estudante amanhã. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Sejamos eternos estudantes. Concordo, Fê. Obrigadão, pessoal. Até mais. Até mais.